Mas eu vou contar essa história, que eu acho que é uma história muito bacana, muito interessante. E eu acho que ela tem muito a ver com o espírito do que a gente vai estar fazendo aqui. Aliás, o que nós vamos estar fazendo aqui hoje tem muito a ver com um grande laboratório. Nós vamos fazer uma palestra aqui. Nós vamos fazer aprendizagem, mas essa aprendizagem vai ocorrer através de várias vivências que nós vamos estar realizando aqui, onde nós vamos viver coisas, elaborar coisas, discutir coisas, e ao final, de alguma forma lá, vocês vão aprender coisas também. Ou não. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou contar a história de uma jovem chamada Fátima, como Beth diz, Fátima. Uma lenda Sophie, não é isso? Fátima. Era uma jovem muito interessante que ela era filha única de um senhor que já estava com uma certa idade. Ela vivia numa outra época, num outro tempo. E lá nessa outra época, nesse outro tempo, as pessoas não viviam tanto como viviam hoje. Então ela já estava na idade de casar, ela já estava pelos 14 anos de idade, 15 anos, mais ou menos assim. E o pai queria que ela se casasse, porque se hoje ainda se discute o que a mulher pode fazer, que é um absurdo isso, naquela época, onde os navios eram feitos de madeira e tal, é por isso que a mulher tinha inveja do pênis, claro que tinha que ter. O pênis era os homens, eram aqueles que podiam tudo, e as mulheres tinham que dizer sim, bem, se é que eram permitidos esse tipo de coisa, né? E infelizmente existem algumas culturas hoje onde essas coisas ainda existem. É lamentável a gente ainda constatar isso. Mas enfim, não é para isso que a gente está aqui. Então, Fátima começou a viajar com o pai queria que ela conhecesse o mundo, conhecesse um pouco mais dos negócios e, quem sabe, encontrasse um rapaz que pudesse se casar com ela, que se interessasse pelos negócios da família, de uma maneira geral. Então, Fátima começa a viajar com o pai. Logo, uma das primeiras viagens que ela faz, uma coisa que chama muito a atenção dela, é que ela vai no mundo árabe lá e ela vê casas de pano, as tendas árabes. E ela achou que uma coisa extraordinária, porque de onde ela vinha as casas eram feitas de madeira ou de pedra. Enfim, casas de pano, coisas incríveis e muitas, as pessoas viviam ali dentro, efetivamente. E ela fica encantada com aquilo, com muitas outras coisas, e ela começa então a viajar com o pai para tudo quanto é lado, e começa a conhecer lugares diferentes e tal. Vamos passando alguns anos, e eis que acontece um naufrágio. O navio que o pai tinha, o pai negociava especiarias entre terras diferentes, ele comprava coisas aqui, vendia ali, né, algumas coisinhas e tal, muitas coisas, né, ele vivia disso. E ocorre um naufrágio. O barco bate em umas pedras no meio de uma tempestade e de repente ela vê o pai morrer, a tripulação morrer, ela se agarra em alguma coisa e ela vai flutuando naquele estado assim, meio sem consciente, não sabendo se já foi, se está indo completamente, vai e tal. E acaba se retomando a consciência no momento, ela sente braços pegando e carregando ela para a areia. Ela descobre que ela está numa ilha e ela é acolhida por uma família que morava nessa pequena ilha. E ela fica triste com aquilo que acontece com ela, porque o pai morreu, era a referência que ela tinha uma noção do que era certo, do que era real. Assim como ocorrem muitas tempestades na nossa vida, né? Tempestade, a gente está falando sobre metáforas, né? Tempestade enquanto metáfora, acontecendo as mudanças que ocorrem, que nós não estamos esperando, de repente em um ano a sua vida muda completamente, para lá ou para cá, e muitas coisas ocorrem. E Fátima, exatamente, estava experimentando isso, perda da referência, que foi compensada imediatamente por um acolhimento dessa família que cuida dela, trata ela muito bem, dá ela de comer, deixa ela repousar e adota Fátima. E entre outras coisas, essa família ensina Fátima uma das coisas que eles faziam, que era tecer, fiar. Então Fátima aprende a fiar. Ela aprende a fazer tecidos diferentes, usar as modas de fiar e vários outros processos, fazendo tramas diversas e tal, compondo tecidos de diferentes formas, de diferentes maneiras e tal. E Fátima vai distraindo o seu tempo enquanto é acolhida e vai ficando em harmonia
harmonia com aquilo ali que acontece, vai acolhendo, turma, aquela história toda que vai acontecendo e tal ali. E ela, o tempo vai passando, ela praticamente se sente parte da família, aprendeu a afiar, fazer tecidos e trampos diferentes e tal. E quando tudo parecia muito bem, tal qual acontece na vida de muitos de nós, muitas vezes, como diria o Stephen Gilligan, né, aproveite os bons momentos, né, porque outros desafios certamente vão ocorrer. É só esperar, porque viver é ter problemas, como diz Richard Band, detalhe a programação neurolinguística. Qual é a causa de todos os problemas? Nascimento. Basta nascer e você tem. Né? Então, há desafios o tempo todo. Então, enquanto isso vai acontecendo, Fátima está na ilha e coisa e tal, e um dia, no outro lado da ilha, ela é sequestrada por piratas que levam para um mercado de escravos para ser vendida. Então, Fátima é levada para esse mercado de escravos, ela é exposta, colocada em exibição para ser vendida. E, de novo, ela se sente desesperada, tudo aquilo que ela acreditava, tudo aquilo que supostamente seria certo, né? E ela, naquele momento, tinha certeza de que ela não sabia qual seria o seu destino. Naquele momento. E você viu o ponto? Então, ela lá, sem saber o que ia acontecer, como seria a história e tal, um senhor presta atenção nela. Ele presta atenção, olha bem, a moça tinha fio no prato, era educada, tinha todos os maneirismos muito gentis. E ele pensou, essa moça aqui, qual será o destino dessa moça? Então ele resolve comprar Fátima, porque ele queria que fosse uma espécie de dama de companhia da esposa dele, que ele tinha já uma certa idade e precisava de companhia. Esse homem, ele tinha um trabalho, ele fazia mastros para navios. Ele não, ele e a equipe dele, ele tinha uma equipe ou funcionários. Né? Naquele tempo se davam outros nomes para essas coisas. Né? Então ele tinha uma equipe que construía mastros para navios. E ele leva Fátima. E quando ele chega em casa, ele descobre que uma outra tempestade havia causado um outro naufrágio, um outro navio, e ele perde todo o carregamento que daria conta ali de meses de sobrevivência e tal. Então ele é obrigado a dispensar toda a equipe e ficam ele, Fátima e a esposa para construir mastros de navio. Então Fátima se dedica completamente a esse trabalho, a essa obra. E eles começam a fabricar, produzir, fazer pequenas entregas e crescer, juntar dinheiro, apertando, coisa e tal. Até que Fátima ajuda esse casal a se reerguer, eles compram outro navio, começam a se restabelecer. E o senhor, o casal, na verdade, muito agradecidos, eles dão a liberdade a Fátima e ela se torna uma espécie de sócia, de gerente do projeto. E ele já tinha uma certa idade, e Fátima começa a viajar de novo e gostar desse trabalho, gostar de ser útil, gostar de fazer uma coisa boa. De novo, ela tinha sido acolhida por pessoas e tal, e esses outros momentos iam ficando cada vez mais para trás, né, e tal. Às vezes ela se perguntava por que eu vivi tudo isso, por que tudo isso aconteceu. E eu fico me perguntando, se você já se perguntou, ouvindo ou não essa história, seja em que nível for, né, se muitas coisas que vocês já viveram também, para que serviram várias coisas já vividas, ouvidas, sentidas, né, também, aí dentro. E, de novo, quando ela passa alguns anos vendendo mastros de navio, viajando, ocorre um outro naufrágio. Naquela época eu não tinha previsão do tempo, você pode saber com 5 dias se o tornado vai vir, como existe hoje, se hoje já causa os estragos que causa. Imagina naquela outra época anterior, antiga. E tem outro naufrágio, o navio também se despedaça e tal, todo mundo morre. Fátima também de novo consegue se agarrar em alguma coisa e flutuar meio sem saber direito para onde, a mercê do destino de tantas coisas. E ela de novo se dá conta de estar chegando a alguma praia, alguma coisa assim. Só que quando ela abre os olhos, ela vê os olhos todos puxadinhos assim das pessoas à sua volta. E ela descobre que está na velha China. Ela também é acolhida, ela é recebida, etc. e tal, pelas pessoas em questão. Então, quando ela se restabelece, alguém diz assim: a senhora precisa ver o imperador.